29ª Sessão Ordinária. Turvo, 22 de setembro de 2014. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores pela presença, as pessoas que se fazem presentes, presidente do partido, a imprensa, o Pérez. A todos um grande abraço. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da 28ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de nove de 2014, às 19 horas. A senhora vice-presidente, no exercício da presidência, autorizou a leitura da ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de setembro de 2014, às 19 horas, na qual, após lida, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Expediente da sessão, mensagem número 22, de 10 de setembro, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que vem, através da presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 19, de 10 de setembro, que autoriza o município de Turvo a firmar convênio com o Hospital São Sebastião de Turvo e de Altas Providências, projeto em regime de urgência e votação em turno único, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica. Requerimento número 23, de 4 de setembro, de autoria do senhor vereador Oswaldo Favro, que vem justificar, com base no artigo 3º da Lei 2134/2012, sua ausência na sessão do dia 1º de setembro de 2014. A senhora vice-presidente, no exercício da presidência, deu entrada no projeto de lei número 19 e no requerimento número 23 de 2014. A senhora vice-presidente convidou para fazer uso da tribuna popular o senhor Alvair de Oliveira Nunes, presidente da Associação dos Moradores do Bairro São Luís. Fez uso da tribuna o senhor vereador Valdecir de Aguiar, com a parte do vereador Carlos Everaldo Stefani. No encerramento, a senhora vice-presidenta, no exercício da presidência, convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 22 de setembro, às 19 horas. Sala do plenário, 15 de setembro de 2014. Coloco a ata em votação. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Passando para o expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 23 de 2014. Senhora vice-presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, através da presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 20, de 19 de setembro, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e das outras providências. Atenciosamente, Ronaldo Carles, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 20 de 2014. Artigo 1º. O orçamento do município de Turvo para o exercício financeiro de 2015 será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo as metas fiscais, as prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual 2010-2013, a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições sobre dívida pública municipal, as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos, as disposições sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Das metas fiscais, artigo 2º, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios 2015, 2016 e 2017, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, são as identificadas no anexo 1 desta lei. Das prioridades e metas da administração. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2015 são aquelas definidas nos anexo 2A desta lei. Parágrafo único. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2015, definidos no anexo 3A, serão destinados preferencialmente para as prioridades estabelecidas no anexo 2A desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei e identificadas no anexo 1, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita prevista na forma a preservar a suficiência de caixa. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. O orçamento para o exercício financeiro de 2015 abrangerá o Poder Legislativo, o Poder Executivo e os seus fundos, e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional da Prefeitura. Artigo 6º. A Lei de Orçamento evidenciará as receitas e despesas de cada unidade gestora, identificadas por código da destinação de recursos, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação. Artigo 7º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentário conterá quadro demonstrativo da evolução da receita, anexo 3b, dos exercícios 2011, 2012, 2013, previsão para 2014 e 2015 e projeção para 2016 e 2017, com justificativa da estimativa para 2015, acompanhado da metodologia e memória de cálculo. Das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. Artigo 8º. O orçamento e a sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo, executivo e seus fundos. Artigo 9º. Os estudos para a definição do orçamento da receita, excluídas as previsões de convênios e operação de créditos, deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos 3 exercícios. Parágrafo único. Se a receita estimada, comprovadamente, não atender o disposto nesse artigo, o Legislativo, quando a análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 10. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas do resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão um mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira, no montante necessário, observado a destinação de recursos e salvadas as decorrentes de obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da dívida. Artigo 11. O orçamento de cada uma das unidades gestoras contemplará recursos da reserva de contingência limitados a 1/1003% da receita corrente líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme anexo 7 da LRF. Parágrafo 1º. Constitui outros riscos e eventos fiscais imprevistos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aquele que não estão apurados até a elaboração da lei orçamentária, aqueles oriundos de desapropriação de relevante interesse público, aqueles oriundos de situação de emergência e calamidade pública e aqueles oriundos de despesas não orçadas ou orçadas a menor. Abertura de créditos adicionais, artigo 8º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de 5 de 2001. Parágrafo 2º. O valor orçado na reserva de contingência, se até o dia 10 de dezembro não ocorrer passivos contingentes, poderá ser remanejado por ato do Poder Executivo para reforço de dotações insuficientes, desde que não comprometa o equilíbrio orçamentário do exercício em curso, exceto os valores destinados a atender despesas não orçadas ou orçadas a menor, que poderão ser remanejados a qualquer momento nos termos deste parágrafo. Artigo 12. Os investimentos com duração superior a 12 meses
só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 13. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária Anual, com dotações vinculadas e destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se houver ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320/64, será realizado por fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais por ato do Poder Executivo, conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50(1) da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão quantificação adequada para cada uma das destinações e fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Artigo 14. As renúncias de receita estimadas para o exercício financeiro de 2015, anexo 7A, serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 15. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, esportivo, cultural, saúde, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal. Artigo 16. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão consideradas despesas relevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício em cada evento não exceda o valor para a dispensa da licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, devidamente atualizado. Artigo 17. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ser assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 18. O município poderá contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênero de previsto os recursos na Lei Orçamentária Anual. Artigo 19. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2015 a preços correntes. Artigo 20. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza, de despesa modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN número 163/2011. Artigo 21. Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de créditos especiais, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício e constantes dessa lei, conforme artigo 167(1) da Constituição Federal. Artigo 22. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária, para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, incluindo, deste último, o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 23. Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício para atendimento à despesa de capital, respeitado o limite de endividamento na conformidade com a Lei Complementar 101 de 2000. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 24. O município,
mediante lei autorizativa, observada a iniciativa privada de cada poder, poderá criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal a qualquer título, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes deste ato deverão estar previstos no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 25. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificada pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 26. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedades do contratado ou de terceiros. Artigo 27. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas ao final de cada semestre, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 28. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nesses casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da Receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30. O ato que considerou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Das disposições gerais. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2015, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo único. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no caput deste artigo serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares através de decreto do Poder Executivo, utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de transações não comprometidas e a reserva de contingência sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos. Artigo 32. Serão considerados legais as despesas com multa e juros pelo eventual atraso no pagamento do compromisso decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 33. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar-se as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação. Artigo 34. Os créditos especiais e extraordinário abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 35. O Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal, estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. Artigo 36. Esta lei entra em vigor da publicação com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Turno 19 de setembro, Ronaldo Carles, Prefeito Municipal.
Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 21 de 2014. Os vereadores abaixo subscritos, cumpridos as formas legais, solicita a atenção do seu prefeito municipal no sentido de determinar à Secretaria Competente da Prefeitura providências para que sejam instaladas câmaras de monitoramento na creche do bairro São Luís. Justifique-se tal solicitação, sendo que este é um pedido da comunidade, que acreditam que esta ação trará maior segurança, tanto para as crianças, assim como para os professores, que vendem anseio às frequentes denúncias de casos de agressões ocorridas na referida creche. Câmara de Vereadores, 19 de setembro, essa indicação, então, é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem o Poder Legislativo: Gisele, Estevo Baesso, Albino Juste, Carlos Everaldo Stephanie, Delrinha Scarabelotti, Elcio Simão, Lídia Lodete, Dandoline, Lindomar Baesso, Oswaldo Favro e Valdecir de Aguiar. Passando para a ordem do dia, coloco em discussão o projeto de lei número 19 de 2014. Artigo 1º. Fica o município de Turvo, através do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio com o Hospital São Sebastião de Turvo, objetivando o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 65 mil. Coloco em votação única o projeto de lei número 19 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei número 19 de 2014, aprovado por unanimidade em votação única. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 6 de 2014. Esse projeto de lei é de autoria do senhor vereador Valdecir de Aguiar. Fica denominado de Rua Prefeito José Marcon, a rua número 327, do loteamento Jardim Itália, localizado no bairro São Luís. Coloco em primeira votação o projeto de lei PLL número 6 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei PLL número 6 de 2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 7 de 2014. Fica denominada de Rua Maria Angelone Marcon, a rua número 328, do loteamento Jardim Itália. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 7 de 2014. Coloco em primeira votação o projeto de lei PLL número 7 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei PLL número 7 de 2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 8 de 2014. Fica denominado de Rua Celso Marcon, a rua número 325, do loteamento Jardim Itália. Coloco em primeira votação o projeto de lei PLL número 8 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei PLL número 8 de 2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 9 de 2014. Fica denominado de Rua José D'Agostin, a rua número 326, do loteamento Jardim Itália. Coloco em primeira votação o projeto de lei PLL número 9 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei PLL número 9 de 2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei PLL número 10 de 2014. Fica denominada de Rua Sabina Facim D'Agostin, a rua 312, do loteamento Jardim Itália, localizado no bairro São Luís. Coloco em primeira votação o projeto de lei PLL número 10 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei PLL número 10 de 2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o requerimento número 23 de 2014. Esse requerimento é de autoria do senhor vereador Oswaldo Favaro. Solicita que seja justificada com base no artigo 3º da Lei 2134/2012, sua ausência na sessão do dia 1º de setembro de 2014. Coloco em votação o requerimento número 23 de 2014. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem.
Requerimento número 23, 2014, aprovado por unanimidade. Vou fazer um breve comentário, até porque a Câmara ela tem essas informações sobre a pesquisa Tiradentes, que saiu a semana passada. A pesquisa Tiradentes ele é um prêmio de cunho político às pessoas que prestam serviço à comunidade. Então, ano passado foi feita essa mesma pesquisa. Essa pesquisa é feita por telefone. O ano passado, os vereadores que ficaram, em primeiro lugar, foi o Edson Jair D'Agostin. Em segundo lugar, eu fiquei. Em terceiro lugar, ficou a Cleonice Lima Silvano. Esse ano foi novamente feita a pesquisa por telefone. Ficou em primeiro lugar o vereador Delrian Scarabellotti. Eu fiquei novamente em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o Lindomar Baesso. Só fazendo essa pequena esclarecimento pelo fato que a Câmara tem essas informações e estava na rádio, não estava o correto, e também no jornal também não estava correto. Só fazendo esse pequeno esclarecimento, até porque eu acho que a gente tem que passar a informação correta. Quero agradecer a presença dos vereadores que fazem presente, as pessoas, a imprensa. Ficam os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 29 de setembro, às 19 horas. Convido a todos para a oração final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.